Casados há 3 anos. Em toda a capital, todos sabem. Gu Linyuan guarda no coração uma amada. E eu, a esposa, legítima. Não passo de uma substituta temporária para aquela amada. A amada chama-se Su-won, a namorada de infância de Gu Linyuan na academia. Há 5 anos, caiu de um cavalo e feriu a cabeça. Ficou inconsciente. Gu Linyuan preparou um pátio inteiro para ela. Chamou médicos imperiais para cuidar dela dia e noite. O nosso casamento não passava de uma nova nora trazer sorte para a família Gu. A sorte não era para a família Gu, era a sorte da Wan. Lin Yuan só tem a Wan no coração. Tu entraste na família, comporta-te. Quando a Wan acordar, farás o que tiver de ser feito. Não é que eu seja naturalmente gentil e virtuosa, mas sim as condições que a família Gu ofereceu. 50 taéis de prata por mês. Além disso, o meu irmão pode estudar gratuitamente na escola do clã Gu. O meu nome é Shen Heng. Os meus pais morreram cedo. Resta apenas o meu irmão mais novo, Shen Xian. Desde pequeno é inteligente, mas devido à pobreza não tinha dinheiro para estudar. A família Gu concordou em financiar os seus estudos, até passar nos exames imperiais. Por isso casei-me. No primeiro dia que entrei na família Gu, fui colocada no quarto mais recôndito, convertido de um depósito de lenha. No guarda-roupa do quarto principal estavam cheias de roupas de Su-won. Na penteadeira estavam os seus cosméticos usados. Gu Linyuan todas as noites vigiava no pátio de Su-won. Quando voltava, cheirava a medicamentos. De vez em quando, olhava para mim, como se fosse um adorno incômodo. Shen Heng lavou o conjunto de chá que Su Heng costumava usar. Amanhã levo-o para o pátio dela. Shen Heng. As flores no quarto de Su-won precisam de ser trocadas. Vai colher ameixeiras brancas. Ele só gosta de ameixeiras brancas. Shen Heng, a tua comida está muito salgada. Su-won tem um paladar leve. Su-won está inconsciente. Ela não consegue comer. Mas Gu Linyuan insiste que eu cozinhe ao gosto da Su-won, como se ela pudesse acordar a qualquer momento, sentada à mesa. Até aquele dia, quando Gu Linyuan voltou para casa, ele trazia na mão um ramo de flor de ameixeira branca. Ele entregou-me a flor, com o rosto tenso, como se estivesse a cumprir uma obrigação. Hoje é o teu aniversário. Fiquei paralisada. Ele lembrava-se. Senhor, a senhorita Su mexeu o dedo. Mas no instante seguinte, um criado do lado de fora anunciou apressadamente. A flor de ameixeira branca foi atirada no corredor. Gu Linyuan saiu a correr pela porta. Inclinei-me e apanhei o ramo. E descobri que um fio vermelho amarrado no ramo tinha escrito One Air. Afinal, era para Su-won-je. Foi só por acaso. Coloquei o ramo num vaso e cozinhei para mim uma tigela de massa da longevidade. Passei o meu 20-grau aniversário sozinha. Feliz aniversário, irmã. O professor disse que escrevo bem. No próximo ano já posso fazer o exame de Tongsheng. Sorri e as lágrimas caíram na sopa de massa. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Su-won acordou mesmo. A notícia espalhou-se por Shengjin. A família Gu enfeitou-se com lanternas e faixas, mais animado do que no ano novo. A minha sogra pegou na minha mão e, pela primeira vez, sorriu com ternura. Shen Heng. Que bom que o teu casamento trouxe sorte. A Wan-er acordou. Já cumpriste a tua missão. Missão cumprida. Por outras palavras, podes ir embora. Não fiquei surpresa. Até já tinha feito as malas antes. Mas Gu Linyuan impediu-me. Não vás ainda. Ele estava no corredor. O seu olhar era indecifrável. A Su-won acabou de acordar. Está fraca. Precisa de cuidados. Fica para ajudar, até ela ficar completamente boa. Olhei para ele e achei absurdo. Queres que eu cuide da Su-won? Recebe 50 tael de prata por mês. É para isso que estás aqui. Abri a boca, mas acabei por não dizer nada. Su-won recuperou-se rapidamente. Quando me viu pela primeira vez, estava deitada na cama pálida, mas bela. Gu Linyuan segurava-lhe a mão. Wan-er. Esta é Shen Heng, a ajudante da casa. Se precisares de alguma coisa, pede-lhe sem hesitar. Ajudante não é esposa. Não é senhora, apenas uma ajudante. Obrigado. Ao chegar ao corredor, ouvi Su-won perguntar a Gu Linyuan nestes 3 anos. Tiveste outras mulheres? Ficou em silêncio por alguns instantes. Não. Esperei por ti 3 anos sem nunca vacilar um dia sequer. Acelerei o passo, não queria ouvir mais, mas nos dias que se seguiram, tive de ouvir. Porque me mandaram viver no quarto ao lado do de Su-won, de prontidão dia e noite. Shen Heng, apetece-me papa de arroz. Shen Heng, não consigo dormir, fala comigo um pouco. Shen Heng, penteia-me o cabelo. Lin Yuan está quase a chegar. Não quero que ele me veja assim desalinhada. Eu, exausta por dias de trabalho com olheiras, fiz tudo o que ela pediu. Quando Gu Linyuan chegava havia sempre uma Su-won impecável e eu exausta. O que se passa contigo? Estás com tão má cara.
Não contamines a Warner com a tua doença. Mordi o lábio sem dar explicações. 7 dias depois, Suan já se levantava. Ela passeava no jardim de braço dado com Gu Linyuan. Eu seguia atrás, segurando um cobertor, uma garrafa de água e uma caixa de medicamentos. Como uma criada. Shen Heng, tens os calos nas mãos tão inflamados. Por que não usas luvas? No inverno, a residência Gu era enorme. O carvão aquecia apenas o salão principal e o pátio de Suan. O meu quarto pequeno ficava a norte. À noite, frio como um glaciar. Fica com estas. Eu tenho vários pares. Aceitei as luvas. Estas fiz eu para ti. Acabaste de recuperar. Não podes constipar-te. Shen Heng. Não queiras carregar tudo sozinha. Naquela noite, o mordomo trouxe um par de luvas. Eram das mais grosseiras de algodão, com fios por cortar. Ao calçá-las, cobriram todas as minhas feridas. No dia em que Suan ficou boa, a família Gu deu um grande banquete. Todas as figuras importantes de Shengjing vieram. Flores cobriam todo o salão. Suan, num vestido branco, estava ao lado de Gu Linyuan, bela como uma pintura. Ninguém reparou em mim, num canto com uma bandeja. Hoje vais servir como criada. Não deixes ninguém saber quem és. Vergonha. Vestia roupas de algodão grosso e passava entre os convidados. Esta criada serve mais um copo de vinho. Abaixei-me para servir o vinho, e no pulso apareceu a pulseira de jade que Gu Linyuan me deu no casamento. Era uma peça que passou por 3 gerações dos Gu. A minha sogra disse que era obrigatório usar para afastar os maus espíritos. O olhar de Suan percorreu-me, fixando-se no meu pulso. O sorriso dela congelou por um instante. Linyuan, aquela pulseira. Gu Linyuan seguiu o olhar dela, e a sua expressão mudou drasticamente. Ele veio até mim a passos largos. Agarrou-me o pulso e tirou a pulseira. Com tanta força, que a borda da pulseira cortou a minha pele. Gu Linyuan guardou a pulseira no peito e foi na direção de Suan sem olhar para trás. Muito obrigada, Linyuan. Adoro muito. Depois do banquete, voltei ao meu quarto. E lavei o ferimento no pulso com água fria. A irmã mais velha e o senhor disseram que já posso fazer o exame. No próximo ano, no acampamento de primavera, vou passar com certeza. Sorri. Olhei para o ferimento no pulso e contei mentalmente os dias. Aguenta, mais um pouco. Quando o Anã terminar o exame, tudo terá valido a pena. Nos dias seguintes, Suan mudou-se oficialmente para a casa dos Gu. Ficou no quarto principal. As roupas dela foram retiradas do guarda-roupa. Não, aquelas roupas já eram dela. Gu Linyuan ajudou-a a redecorar o quarto, até mudou as cortinas para a cor favorita dela. Quanto a mim, continuava a viver naquele quartinho frio, a servir de ajudante. Só que as exigências de Suan aumentavam cada vez mais. Shen Heng, passa-me esta roupa a ferro. Shen Heng, este prato está muito gorduroso. Faz de novo. Até que um dia, Suan chamou-me. Shen Heng, tu gostas do Linyuan, não gostas? As minhas mãos hesitaram por um instante. Não. Suan sorriu. Pousou a chávena de chá, levantou-se e veio até mim. Ela era meio cabeça mais alta do que eu, olhando para mim de cima. Não te importas, pois não? Afinal, vieste apenas para afastar os maus espíritos. O mal já foi afastado. Aos olhos dela, nem sequer tenho qualificação para ser rival. Não. O Linyuan disse que me vai levar a viajar para Jiangnan. Ajuda-me a arrumar a bagagem. Virei-me para arrumar a bagagem. Abri o guarda-roupa de Suan. Estava repleto de sedas e cetins, cada peça escolhida a dedo por Gu Linyuan. A bagagem arrumada. Levei as malas até a porta. Gu Linyuan chegou naquele momento. Viu-me com as malas e franziu a testa. Tem cuidado para não bater. É pau rosa de primeira qualidade. Não te preocupes, não bati. Ele não olhou mais. Entrei diretamente em casa. Linyuan, vê como fico com este vestido. Fica bem? Fechei a porta e isolei todos os sons. Voltei para o meu quarto. Vi a carta que o meu irmão mandou por alguém. Irmã, o mestre elogiou a minha dissertação. Daqui a 3 meses, são os exames da primavera. Não vou desiludir-te, irmã. Ainda faltam 3 meses. Mais 3 meses, e estará tudo bem. No dia do exame do meu irmão, pedi licença para o acompanhar. A Suan ainda precisa de cuidados. O que significa ires agora? O meu irmão vai ao exame. Tenho de ir. Um dia de licença. Um dia de licença. Dia de licença. Por cada dia a mais, desconto do teu salário. Assenti. Virei-me e saí rapidamente. Quando cheguei ao local do exame, o meu irmão já tinha vestido a túnica azul. Só tem 16 anos. É magro como um bambu, rosto pálido. Quando me viu, sorriu, mostrando 2 caninos. Irmã, estás mais magra. Ultimamente, há muito o que fazer na casa. Estou ocupada, mas o cunhado trata-me bem. Não te preocupes. O meu irmão estava cético. Enfiei rapidamente a mão na manga, sorri e empurrei-o.
Entra depressa. Não percas tempo. Só então, o meu irmão sorriu. Irmã, fica tranquila. Vou passar no exame. Então, convidarei-te a ti e ao cunhado para o melhor jantar do restaurante. Quando o meu irmão foi empurrado pela multidão para o exame, virou-se e acenou-me, com o rosto radiante. A porta do salão de exame fechou-se. Ajoelhei-me junto ao muro e finalmente chorei. 3 dias depois, o exame terminou. 3 dias depois, o exame terminou. Irmã, acho que me saí bem. O mestre disse que tenho 90% de certeza. O meu coração, que estava suspenso, aliviou-se à metade. Quando voltei à casa dos Gu, já era noite alta. Na cozinha, enquanto amassava a massa, cochilava. O cansaço dos últimos dias fazia-me tremer as mãos. Pá! A tigela da massa caiu no chão. Gu Lingyuan entrou na cozinha, viu a farinha toda no chão. O que se passa? Desculpe, vou fazer de novo imediatamente. Abaixei-me para arrumar. Mas de repente, tudo escureceu e caí no chão. Quando acordei, estava deitado na cama do quartinho. Na mesa de cabeceira, uma taça de água e 2 comprimidos. Ao lado, um bilhete, com a caligrafia do feitor. O senhor manda que tomes o remédio e descanse cedo. O bolo de osmantos faz-se amanhã. Olhei para a taça de água, com a garganta apertada. Na manhã seguinte, fiz o bolo de osmantos, e quando o levei à sala, Suan estava a tomar o pequeno almoço com Gu Linyuan. Ele provou um bocado, franziu ligeiramente a testa. Está demasiado doce. Não gosto. Ela disse que está demasiado doce. Vou refazer. Não é preciso. Ele levantou-se, e de braço dado com Gu Linyuan, Linyuan, hoje vens comigo à feira? Quero comprar joias novas. Depois de eles saírem, olhei para o prato de bolo de osmantos quase intocado. Lembro-me muito bem. Gu Linyuan disse que Suan gosta de doces. Durante 3 anos, cada sobremesa que fiz foi de acordo com o paladar que ele indicou. Mas agora Suan diz que está demasiado doce. Será que o paladar da Suan mudou? Ou será que Gu Linyuan nunca a conheceu verdadeiramente? Abanei a cabeça e deitei o bolo de osmantos no balde do lixo. Já não importa. Faltam 2 meses. O corpo da Suan está a recuperar cada vez melhor. E o temperamento também está a piorar. Ou melhor, ela finalmente deixou de fingir. Shen Heng, estragaste esta roupa ao lavá-la. Sabes o quão caro é este tecido? As instruções de lavagem daquele casaco de brocado de nuvens, ela sabia bem. Mas a Suan disse-me pessoalmente que é só deitá-lo na bacia e esfregar. Não me defendi. Vou descontar do teu salário deste mês. Aquele casaco valia 8 tael de prata. O meu salário deste mês é de 50 tael. Depois do desconto, sobram 42 tael. Os materiais de escrita e alimentação do meu irmão, mais as minhas próprias despesas. Mal chega. Está bem. Suan esboçou um sorriso. Rapidamente retomou uma expressão de mágoa. Lin Yuan, não foi de propósito que lhe descontei o dinheiro, mas aquela roupa foi o primeiro presente que me deste. Estou mesmo magoada. Faço-te outra. Cada vez desconta do meu salário. No final do 2º mês, o meu salário já só tinha 8 tael. E os materiais e alimentação do meu irmão custavam 10 tael. A primeira vez que procurei Gu Linyuan por iniciativa própria, será que este mês não pode adiar o desconto? O meu irmão precisa de comprar livros. Gu Lingyuan estava no escritório a ler documentos. Nem levantou a cabeça. A propina do teu irmão. Não tenho estado a pagar? Os materiais e a alimentação não estão incluídos no acordo. Ele finalmente levantou a cabeça. Apertei os punhos. Pela primeira vez, contestei. Aquilo não fui eu que estraguei. Suan diz que foste tu. Então foste tu. Ela acabou de acordar. O corpo e a mente estão frágeis. Não quero que ninguém lhe pressione. Incluindo tu, fiquei à porta do escritório, com as unhas cravadas na palma da mão. Acabei por me virar e sair. Naquela noite, revirei todos os cantos. Juntei 9 tael e 7 mês. Faltam 3 mês. Levei o único gancho de prata que me restava à casa de penhores. Era o que a minha mãe me deixou. Segurei a prata e levei-a ao meu irmão. O meu irmão recebeu a prata. Franziu a testa ao ver o meu coque vazio. Irmã, onde está o teu gancho de cabelo? Perdi-o, não vale nada. A mansão do meu cunhado é tão grande. Como é que não conseguem guardar um gancho de cabelo? Depois compro outro. Irmã? Depois de saírem os resultados, serei o primeiro a ir ter contigo para te dar a boa notícia. Está bem, no dia em que saíram os resultados. O meu irmão passou. 3º lugar no exame de Tongsheng. A notícia chegou. Eu estava a lavar a louça na cozinha. O prato caiu no chão com um estrondo. Partiu-se todo. Ajoelhei-me entre os cacos. A rir, comecei a chorar.
Ele passou. Toda a minha paciência valeu a pena. Mas ainda não posso ir. O meu irmão passou no exame de Tongsheng. Ainda precisa de continuar a estudar para se tornar Xiukai e Zhuhen. A escola do clã Gu é a melhor de Shengjing. O professor é um antigo Hanlin da corte. Se o meu irmão sair daqui, o caminho adiante será difícil. Apertei os dentes. Decidi continuar a aguentar. Mas Suan parece ter visto a minha hesitação. No último mês, as suas ações tornaram-se cada vez mais exageradas. Ela começou a chorar à frente de Gu Linyuan. Linyuan, a Shen Heng não gosta de mim? O olhar dela para mim é assustador. Tive um pesadelo. Sonhei que a Shen Heng me queria magoar. Será que não devia ter acordado? Se não acordasse, tu e a Shen Heng poderiam viver bem juntos? De cada vez? Gu Linyuan, de olhos vermelhos, consolava-a. Depois vinha ter comigo de cara fria. Shen Heng, podes manter-te longe da Suan? Shen Heng. Tens alguma coisa contra a Suan? Shen Heng, vais embora em breve, podes sossegar. Não conseguia defender-me, porque, aos olhos de Gu Lingyuan, a Suan nunca mente. E eu sou apenas uma pessoa que recebe dinheiro para fazer o trabalho. Uma estranha. 3 dias antes de partir, algo aconteceu. Suan caiu das escadas. Gu Lingyuan não estava na mansão. Fui eu quem a encontrou primeiro. Ela estava deitada ao pé das escadas de pedra. Rosto pálido. Tinha sangue na testa. Fiquei com as pernas fracas de medo. Corri para ajudá-la. Suan, como estás? Consegues ouvir-me? Ela abriu os olhos. Quando viu que era eu, os cantos da boca curvaram-se de repente num arco sinistro. No instante seguinte, agarrou-me o braço com força. Apertou com força o próprio pescoço. E depois começou a gritar. Socorro! Shen Heng empurrou-me. Socorro! Fiquei completamente paralisada. O mordomo e as criadas vieram correndo ao ouvir o barulho. O que viram fui eu ao lado de Suan. E Suan toda ferida, com marcas de aperto no pescoço. Meu Deus! Shen Heng, como pudeste fazer isso? Chamem o médico depressa. Vão informar o senhor. Fiquei de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Quando Gu Lingyuan voltou às pressas, os olhos vermelhos como se fossem sangrar. Ele agarrou-me o pescoço e apertou-me contra a parede. Fiquei quase sufocada. Abanei a cabeça desesperadamente. Não fui eu. Não fiz nada. Alguém viu alguma coisa? Naquele corredor, ninguém passou na altura. Gu Lingyuan virou a cabeça. O olhar que me deu era como olhar para uma assassina. Shen Heng, dou-te a oportunidade de te explicares. Não fui eu que a empurrei. Ela caiu sozinha. O ferimento no pescoço foi ela mesma que fez. Quando cheguei, ela já estava no chão. Ela estava a sufocar-se a si própria. Achas que vou acreditar nisso? É verdade. Ela só começou a sufocar-se depois de me ver. Basta. Gu Lingyuan soltou-me. A voz dele estava gelada ao extremo. Pensava que eras apenas gananciosa. Nunca imaginei que fosses capaz de fazer uma coisa destas. Ele virou-se e deu ordens ao mordomo. Vai chamar as autoridades. Acusar Shen Heng de agressão dolosa. Sentei-me no chão, exausta, a tremer por todo o corpo. E mais. Notifica a escola do clã. Expulsa Shen Xian. O meu sangue gelou instantaneamente. Não. Não podes fazer isso. O Anan acabou de passar no exame preliminar. Ele precisa de continuar a estudar. Rastejei e abracei-lhe a perna, a gritar desesperadamente. Podes fazer o que quiseres comigo. Podes bater-me ou gritar comigo. Por favor, não mexas no meu irmão. Gu Linyuan olhou para mim, com um olhar gelado. Então confessa. Admite que empurraste Suan. Ajoelha-te e pede-lhe desculpa. E depois sai já da família Gu. Vou retirar a queixa. O teu irmão pode continuar a estudar, mas nunca mais na tua vida apareças diante de mim ou da Suan. Ajoelhada na laje fria. Os joelhos doíam-me terrivelmente. A porta do quarto da Suan estava entreaberta. Ela estava recostada no sofá e sorriu-me com um sorriso de vitória. Fecho os olhos. Pronto. Fui eu que empurrei. Desculpa. No momento em que assinei a confissão, as minhas mãos tremiam. Gu Linyuan levou o documento. Nem olhou para mim. Vai-te embora. Levantei-me. As pernas estavam dormentes, sem sensibilidade. Quando cheguei à porta, parei. Não olhei para trás. Gu Linyuan, o que prometeste ao meu irmão, não pode faltar nada. Cumprirei a minha palavra. Desde que tu também cumpras a tua. Saí pelo portão da família Gu. Lá fora, chovia torrencialmente. Sem guarda-chuva, sem carro. Ninguém estava à minha espera. A chuva encharcou-me todo. Estava tão frio que tremia sem parar. A carta do meu irmão ainda estava no meu peito. Tinha sido molhada pela chuva. Irmã, fui aprovado. Quando o mestre tiver férias, irei visitar-te. Fiquei de pé na chuva, ergui a cabeça. Deixei a chuva e as lágrimas misturarem-se. Pronto. Espero por ti. Passei a noite num templo em ruínas ao sul da cidade. Na manhã seguinte, toquei na prata que trazia comigo. 3 quian e 4 fen. Era todas as minhas economias. 3 anos. 50 taéis por mês. 1.800 taéis. Gastei tudo com as despesas do meu irmão e com as multas que Suan deduziu sob vários pretextos. No fim, fiquei sem nada. Sentei-me nos degraus de pedra do templo em ruínas, olhando para os transeuntes que iam e vinham. De repente, sorri. Enquanto sorria, as lágrimas começaram a cair.
À tarde, o mordomo da família Gu veio falar comigo. Senhorita Shen Heng. O jovem mestre disse que o seu noivado com a família Gu será anulado pelas autoridades. Você já assinou a confissão, admitindo ter agredido a senhorita Su. De acordo com o contrato de casamento, você não terá direito a 1 centavo da família Gu. Peço que devolva em 3 dias todos os itens da família Gu. Ouvi e acenei calmamente com a cabeça. As coisas da família Gu. Revirei a trouxa que trazia comigo. 2 roupas velhas. Um pente de madeira com dentes quebrados. Uma bolsa remendada. Nada disso era da família Gu. Levantei-me, sacudi o pó da saia. Hora de procurar trabalho. Mas as coisas não eram tão simples como pensei. Fui a várias lojas. E fui rejeitada em todas. Finalmente, uma casa de bordados aceitou-me. Mas quando o dono ouviu o meu nome, a sua expressão mudou imediatamente. Shen Heng? Aquela que empurrou a querida do jovem mestre Gu pelas escadas? Desculpe, mas a nossa loja não aceita pessoas com antecedentes criminais. Foi então que percebi que Su Wan tinha espalhado a história por toda a cidade. Os contadores de histórias nos salões de chá estavam a narrar este episódio. A jovem senhora da família Lu, com ciúmes da querida, empurrou-a pelas escadas de pedra. Merece ser divorciada. Uma mulher tão má devia ser afogada. Coitada da senhorita Su. Esteve em coma 5 anos e acabou de acordar. E é maltratada por essa gente. Jovem mestre Gu, depressa, expulse esta mulher malvada. Ando de cabeça baixa na rua A, ouvir os murmúrios atrás de mim não conseguia um trabalho decente. Então fui trabalhar como carregador, lavar pratos num restaurante, carregar mercadorias no cais, lavar roupa, fiz todo o tipo de trabalhos sujos e pesados. As frieiras nas mãos ainda não tinham sarado e já tinha novos ferimentos, mas não ousava parar porque o meu irmão estava prestes a ter férias. Ele vinha visitar-me. Precisava de alugar um quarto, comprar alguns artigos domésticos e preparar uma refeição decente. Ao 5º dia, enquanto lavava pratos numa barraca de sopa de massa, a dona reconheceu-me. Tu és aquele. Desculpe, vou-me embora. Mas a dona impediu-me. Era uma senhora de cerca de 40 anos com rugas finas nos cantos dos olhos e um sorriso muito caloroso. Não disse que podias ir. Aquelas coisas que se ouvem por aí. Não acredito completamente. Mas confio nos meus olhos, trabalhas com eficiência. És rápido e diligente. Muito melhor do que aqueles que eu tinha antes. Fica. Com comida e alojamento incluídos 300 moedas por mês. Os meus olhos ficaram vermelhos. Muito obrigado. De quê? Vai trabalhar. No dia em que o meu irmão chegou, pedi meio-dia de folga para o ir buscar. Ele estava à porta da cidade. Com um embrulho na mão, Mana corria até ele. Ele abraçou-me. Mana. Como é que emagreceste tanto? É por causa do trabalho, não é? O irmão soltou-me. O seu rosto escureceu de repente. Irmã. Já sei de tudo. O meu coração afundou. Gu Lingyuan divorciou-se de ti. E ainda disse que empurraste Su Wan. Irmã. É verdade? Anne, não me mintas. O irmão de olhos vermelhos. Ouvi tudo na escola do clã. Sei que naquela casa sofreste tantas injustiças. Por que é que não me contaste? Por que é que suportaste tudo sozinha? Por que estás a estudar? Não quero que te distraias. O irmão cerrou os dentes. Lágrimas caíam aos pingos. Irmã. Empurraste a Su Wan? Irmã, empurraste a Su Wan? Fiquei em silêncio por muito tempo. Não, o irmão respirou fundo, secou as lágrimas. Acredito em ti. Ele segurou a minha mão, o olhar firme. Irmã, a partir de hoje, sou eu quem te vou proteger. Depois de o irmão chegar, veio viver comigo no barracão atrás da banca de noodles. Ele ainda está a estudar. Não o deixo fazer trabalhos pesados, mas ele insiste em ajudar. Leva tigelas, limpa mesas, atende os clientes, trabalha com mais afinco do que qualquer um. A patroa tem pena dele. Sempre lhe põe comida no prato às escondidas. Xiaoan, come mais um pouco. A carne que a tua irmã não come para poupar, eu guardo-a toda para ti. O irmão olhou para mim. Baixei a cabeça, com vergonha. Embora a vida seja dura, com o irmão ao meu lado, sinto-me segura. Até que um dia, um visitante indesejado apareceu na banca. Gu Lingyuan. Ele estava parado à porta, vestido com um robe cinza escuro. Atrás dele seguiam 2 criados. Ao ver-me com um avental de pano grosseiro e as mãos sujas de gordura, ele franziu o sobrolho. Shen Heng, o que fazes aqui? A trabalhar. E qual é o problema? Gu Lingyuan percorreu com o olhar a pequena barraca de comida. Os cantos da boca contraíram-se. Vim falar contigo de um assunto. Ele fez uma pausa e tirou uma nota de banco da manga. 500 taéis como compensação por estes 3 anos. Pega e vai viver a tua vida. Não é preciso. As contas entre nós estão saudadas. Gu Lingyuan franziu ainda mais o sobrolho. Shen Heng, não sejas teimosa. Olha para ti agora. Nem consegues sustentar-te. Consigo? Sim? Olha para as tuas mãos. Ele ergueu subitamente a voz e agarrou-me o pulso, cheias de queimaduras de frio, queimaduras e cortes, sobrepostas. Como é que arranjaste isto? A trabalhar. Não te diz respeito. Vai-te embora. Ainda tenho de trabalhar. Voltei para a cozinha. Gu Lingyuan ficou parado no mesmo sítio. Amo, a senhorita Su ainda espera na carruagem. O criado lembrou em voz baixa. Ele hesitou por uns segundos, virou-se e foi-se embora.
Quando cheguei à porta, ele deixou a nota bancária em cima da mesa. Pedi à dona da loja que a devolvesse. No dia seguinte, a nota apareceu outra vez à porta da banca de massa. No terceiro dia, no quarto dia, todos os dias eu devolvia sempre. No quinto dia, não era uma nota, era uma carroça de bois. Trouxe uma carroça cheia de arroz, farinha e óleo. Quem é que enviou isto? Olhei para a marca da residência Gu na carroça. Massageei as têmporas com dor de cabeça. Irmã, ele está a importuná-la outra vez? Não faz mal, eu trato disto. Leva isso daqui, Shen Heng. Não podes deixar-me em paz? Rhyme com desdém? Deixar-te em paz? Gu Lingyuan, esqueceste-te que foste tu que me mandaste embora? Sem resposta. Passado muito tempo, ouviu-se uma frase. Eu sei, foi culpa minha. Não respondi. Mas Gu Lingyuan não desistiu. Começou a mandar pessoas à banca para comer massa. Sempre pediam o mais caro e davam as maiores gorjetas. A dona da loja ria sem parar, mas eu ficava cada vez mais irritada. Até que um dia Suan também veio. Vestia uma saia branca. Maquilhagem delicada. Apoiada na criada, entrou na banca de massa. Seguida por duas amigas próximas, a rir e a tagarelar. Ela virou-se para a amiga íntima e disse: É ela, a ex-mulher de Gulin Yuan. Aquela que me empurrou escadas abaixo. É ela, mas não parece má pessoa. Não se conhece o coração pela aparência. Quem é capaz de atacar um doente? O que é que não é capaz de fazer? Suan sentou-se e folheou o menu. Acenou para mim. Garçom, vou pedir. Aproximei-me, com expressão impassível. Ela pediu uma mesa cheia de comida. E no final acrescentou: mais uma porção de bolo de flor de osmantos. O bolo de flor de osmantos que tu fazes. Lin Yuan diz que é o melhor do mundo. Pena que é demasiado doce. Olhei nos olhos dela. Lá dentro, escondia-se uma malícia cuidadosamente calculada. Desculpe, não temos bolo de flor de osmantos aqui. Virei-me e entrei na cozinha. As minhas mãos estão a tremer. O meu irmão mais novo viu a minha expressão. Largou imediatamente o que estava a fazer. Irmão, o que se passa? Nada. Respirei fundo. Continuei a cortar os vegetais. A faca caiu na tábua de cortar, uma e outra vez, como se estivesse a cortar algo. Depois de Suan partir, a patroa veio com um bilhete na mão. Xiao Heng, aquela rapariga de vestido branco deixou isto. Abro o bilhete. Só tem uma linha. Shen Heng. Naquele dia, ao lado da escada, havia uma criada que viu tudo com os próprios olhos. Se a quiser encontrar, vá à família Gu. A minha mão apertou o bilhete com força. Testemunha. Se alguém puder provar a minha inocência... Mas por que é que Suan me disse isto? Isto é claramente uma armadilha. Irmã, não podes ir. Ela está com certeza a tramar contra ti. Eu sei. Então, se houver oportunidade de provar a minha inocência, achas que devo ir ou não? O irmão cerrou os dentes e ficou sem conseguir falar por um bom tempo. Ele sabia que aquele documento de confissão era como um enorme rochedo a pressionar-me. Enquanto ele existir, eu serei sempre aquela que empurrou a malvada ex-mulher do amor platônico. Não consigo arranjar emprego, serei apontada, odiada por toda a cidade. Tudo isto posso suportar. Mas não quero que o meu irmão também seja criticado por minha causa. Então vou contigo. Não, tens de continuar a estudar. Irmã, Ana, ser obediente. A irmã não vai ter problemas. No dia seguinte, fui à família Gu. Não voltava há 3 meses. As flores no pátio tinham sido todas trocadas. As orquídeas que plantei foram todas arrancadas, substituídas pelas ameixeiras brancas de que Suan gosta. O mordomo viu-me com uma expressão complicada. As senhoritas Shen e Su estão à sua espera no primeiro andar. Subi as escadas. Suan estava sentada em frente à penteadeira do quarto principal a pintar as sobrancelhas. Ao ver-me, sorriu no espelho de bronze. Chegaste. Senta-te. Onde está a testemunha? Suan largou o lápis de sobrancelha e virou-se. Não tenhas pressa. Vamos primeiro conversar. Ela levantou-se e veio para a minha frente. Não disse nada. Shen Heng. Sabes por que é que eu ia dizer-te sobre a testemunha? Porque preciso que me ajudes com um favor. Ela tirou uma carta da manga. Desdobrou-a. E lá estava o retrato de um homem. Uns 30 anos. Aparência comum. Esta é a pessoa de quem realmente gosto. Antes de cair do cavalo já estávamos juntos. Fiquei estupefacta. Gu Lingyuan esperou por mim durante 5 anos. Mas eu nunca o amei. O tom de Suan era calmo como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Ele é demasiado pesado. 5 anos. De espera. 5 anos de dedicação. Sufocam-me. Mal consigo respirar. Depois de acordar. O olhar dele para mim era como se estivesse a olhar para uma divindade. Mas não quero ser uma divindade. Só quero estar com a pessoa de quem gosto. Então queres que te ajude a deixar Gu Linyuan? Suan sorriu. Inteligente. Ajudas-me a sair desta situação e eu entrego-te aquela criada. Ela viu, com os próprios olhos, eu própria, a estrangular-me. Agora queres que te ajude? Sei que me odeias. Mas não tens outra opção. Sem esta testemunha, será sempre aquela ex-mulher malvada. Com ela, podes recomeçar. Ela estende a mão. Boa parceria. Olho para a mão dela. Fico em silêncio por muito tempo. No final, não aperto a mão. Não é preciso. O quê? Disse que não era preciso. Viro-me e saio. Não preciso da tua esmola para provar a minha inocência. Shen Heng?
Estás louca? Sabes que sem esta testemunha, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Paro. O que vai acontecer? Paro, viro-me e olho para ela. Vou continuar a ser insultada. Continuo sem encontrar trabalho. Continuo a ser alvo de críticas. Shen Heng. Vais te arrepender. Não me virei. No momento em que saí do portão da família Gu, o sol estava perfeito. Voltei à banca de macarrão. Servi uma tigela de macarrão quente ao meu irmão. Está tudo bem, Anan. Hoje à noite vou cozinhar carne para ti. Pensei que o assunto estava encerrado, mas 7 dias depois, de repente, espalhou-se um boato na cidade de Shengjin. Foi a própria criada que se apresentou. Ajoelhou-se à porta do tribunal e bateu no tambor a gritar por justiça. Testemunhou em tribunal. Naquele dia, Suan caiu sozinha. Os ferimentos no pescoço foram auto-infligidos. Ela explicou tudo claramente. O testemunho espalhou-se por toda a cidade. O quê? Suan caiu sozinha? Então Shen Heng foi injustiçada. Meu Deus, quanto ela sofreu. E Gu Linyuan, então a sua musa era assim? O contador de histórias na casa de chá mudou de história. A musa dos Gu ensinou tudo para incriminar a esposa legítima. O jovem mestre Gu sustentou a sua musa e forçou a esposa a ir embora. Eu olhava para a multidão a comentar na rua. As minhas mãos tremiam. Não fui eu que arranjei a testemunha. Também não foi Suan que a colocou. Então quem foi? A resposta não demorou a aparecer. Irmã, fui eu que fiz. Tu? No outro dia, quando foste à casa dos Gu, eu segui-te às escondidas. Ele tirou uma carta do peito. No pátio de Suan há uma criada chamada Kuyer. Ela sempre quis sair da casa dos Gu, mas Suan ameaçava-a com o seu contrato de servidão. Quando estavas a falar com Suan, eu entrei pela janela dos fundos e encontrei a Kuyer. Disse-lhe que se ela dissesse a verdade, eu arranjaria uma maneira de a comprar. Dei-lhe todas as pratas que tinha poupado. Ela usou as pratas para se comprar. Depois foi ao tribunal. Fiquei de olhos arregalados, Anã. As tuas pratas. Ele interrompeu-me. Com os olhos vermelhos. Irmã, suportaste 3 anos por minha causa. Agora é a minha vez. Abracei-a, a chorar, a tremer toda. No dia seguinte ao depoimento da Kuyer, Gu Lingyuan mandou alguém trazer uma mensagem. Não liguei. Ele mandou alguém enviar uma carta. Leva embora, não aceito Shen Heng, desculpa. Vi o depoimento. Eu estava errado. Desde o início estive errado. Onde estás? Vou encontrar-te, queimei a carta. Continuei a cortar legumes Xiao Heng. Há um homem lá fora à tua procura, vestido caro. Não quero vê-lo. Ele disse que é teu ex-marido. Não quero vê-lo. A patroa olhou para minha expressão. Acenou com a cabeça e saiu. Passado meio chávena de chá, ela voltou. Ele foi-se embora, mas deixou uma carta. Peguei no envelope. Hesitei um pouco. Acabei por abri-lo. Dentro havia um papel. Era a caligrafia de Gu Lingyuan. Estava escrito de forma muito desordenada. Não era como o seu estilo habitual, correto. Shen Heng. Não sei como dizer. Quando vi aquele depoimento, fiquei em branco. Lembrei-me de quando disseste que não fui eu. E do teu olhar quando empurraste. Lembrei-me de quando te apertei o pescoço e te encostei à parede sem derramares uma lágrima. Lembrei-me de quando assinaste a confissão e das tuas mãos a tremer. Tu podias ter resistido, podias ter denunciado, podias ter lutado comigo, mas não fizeste nada, por causa do teu irmão. Por ele, tu nem a tua própria inocência quiseste perder. E eu, com as minhas próprias mãos, empurrei-te para o abismo. Não mereço o teu perdão, mas quero que saibas. Já mandei embora a Suan. Ela confessou tudo, incluindo as coisas que te armaram. Destruí a tua confissão. Vou pedir às autoridades que provem a tua inocência. O salário que te foi retido, com juros, vou devolver-te. Não é uma compensação, é o que te devo. Se quiseres ver-me, a qualquer hora. Se não quiseres, compreendo. Dobrei a carta e coloquei-a no peito. Irmã, o que é que ele escreveu? Nada. Vais vê-lo? Abanei a cabeça. Não. Irmã, ainda. Não, a sério, já não. Depois que o aviso oficial foi afixado, a opinião pública na cidade mudou completamente. Todos estão a insultar Gu Lingyuan e Suan. Há montes de vozes a simpatizar comigo. Alguns curiosos encontraram a barraca de noodles para perguntar sobre mim. Recusei todos. A dona da barraca ajudou-me a afastá-los. Vaga após vaga de pessoas. No final, já não aguentava mais. Xiao Heng. Por que não descansas uns dias? Quando a situação acalmar, voltas a trabalhar. Não faz mal. Eu gosto de estar ocupada. Quando estou ocupada, não penso em coisas desnecessárias. Gu Lingyuan não voltou à barraca de noodles, mas todos os meses alguém trazia discretamente um pacote de prata. Não era uma grande quantia, exatamente o valor que tinha sido confiscado como multa na altura, pago em prestações. Não devolvi, era o que ele me devia. O meu irmão mais novo está a ter cada vez melhores notas. O professor disse que no próximo ano pode concorrer ao exame de Shiukai. Ele, enquanto estuda, também copia documentos para outros para ganhar algum dinheiro. Irmã, juntei algum dinheiro. Vou levar-te a um restaurante para um banquete. Ele, todo entusiasmado, puxou-me para o maior restaurante da cidade. Pediu uma mesa cheia de pratos. Os 2 irmãos comeram até ficar a transpirar. Irmã, fiz as contas, com mais meio ano de poupanças, posso alugar um quarto com uma cama de tijolos aquecida para ti. Não tenho pressa. Vai com calma. Tenho pressa.
As tuas mãos não podem ter mais frieiras. Olhei para ele, todo sério, e fiquei com o nariz a arder. Quando me preparava para apagar e ir embora, de repente encontrei no corredor uma figura familiar. Gu Lingyuan saiu do salão ao lado. Ele levantou a cabeça e viu-me. E os seus olhos brilharam de surpresa. Shen Heng, como é que sabias que eu estava aqui? Vieste à minha procura, não foi? Gu Lingyuan, estás a pensar demais. Só vim aqui para jantar. Não tem nada a ver contigo. Ao ouvir isto, Gu Lingyuan desatou a rir. Ele ainda não acreditava. Shen Heng, tu sempre foste poupado. Como é que ias ter coragem de vir jantar a um restaurante? Conheço-te bem. De certeza que, como hoje é o meu aniversário, vieste de propósito dar-me um presente. Hoje é o aniversário dele. Fiquei surpreendida. Só então me lembrei. Mas o aniversário do Gu Lingyuan, o que é que tem a ver comigo? Antes, todos os anos no aniversário dele, preparava-lhe um presente com todo o carinho. E o quê? Ele nem sequer olhava. Até gozava comigo. Shen Huang, mesmo que me desses a lua e as estrelas que estão no céu, não te daria importância. Baixei o olhar e sorri de leve. Gu Lingyuan? Por que é que te estás a iludir? Agora nem sequer me lembro do dia do teu aniversário, quanto mais preparar-te um presente. Gu Lingyuan abriu a boca, expressão congelada. Parecia incrédulo. Ele queria continuar a falar, mas eu interrompi. Como estás agora? Já não tens nada a ver comigo. Quando acabei de dizer isto e me virei para ir embora, alguém subiu as escadas a correr. Essa pessoa estava vestida de branco, com uma expressão triste e o rosto sujo. Parecia especialmente abatida. Suan reparou em mim e ficou ligeiramente parada. Mas ainda assim, directa, caminhou em direção a Gu Lingyuan. Ela agarrou-lhe na manga e começou a chorar como uma fonte. Lingyuan, por favor, perdoa-me. Aquela criada está a mentir. Ela quer difamar-me e armar-me uma cilada. Quanto a Suan, Gu Lingyuan perdeu a paciência que tinha. Ele deu um passo atrás friamente e disse baixinho. Suan já te disse muitas vezes. Os méritos e deméritos deste assunto já foram esclarecidos pelas autoridades. É verdade que tramaste Shen Heng e que me enganaste passo a passo. Como queres que te perdoe? Gu Lingyuan fechou os olhos e esboçou um sorriso amargo. Além disso, já mandei investigar. A pessoa que amas é o grande Marechal Shu, do oeste da cidade. Ontem foste ter com ele. Querias que ele te deixasse entrar na residência. E o resultado? Ele tem inúmeras esposas e concubinas. E não quis aceitar-te. Por isso vieste hoje ter comigo. Para tentar voltar para a família Gu. Ao ouvir estas palavras, o corpo de Suan tremeu involuntariamente. Ela não esperava que todas essas coisas foram descobertas por Gu Lingyuan, mas mesmo assim Suan ainda levantou o rosto com uma expressão de mágoa. Gu Lingyuan, como podes pensar assim de mim? O que a criada disse é falso. E que eu gosto de outra pessoa também é falso. Ontem procurei o General Shu, só porque ouvi dizer que ele tem uma raridade antiga preciosa. Tu sempre gostaste de colecionar essas coisas. Além disso, o teu aniversário está próximo. Queria encontrar-te algo que te faça feliz, só isso. Ao dizer isto, Suan realmente tirou do peito uma caixa de presente. É um pingente de jade verde brilhante com 1000 anos. Parece extremamente antigo, raro e precioso. Gu Lingyuan ficou atônito. Perante as palavras de Suan, ele começou a hesitar sem saber se podia acreditar ou não. Vendo isso, Suan aproveitou para insistir. Gu Lingyuan, ainda não confias em mim? As lágrimas dela novamente caíram incessantemente. Eu estou contigo desde os meus 10 anos. Crescemos juntos inocentes. Agora até tu me abandonaste dúvidas da minha sinceridade. Então que sentido tem viver? Ela, chorando, colocou o pingente de jade na mão de Gu Lingyuan. No segundo seguinte, virou-se para a janela pronta para saltar. Isto é o quarto andar a mais de 10 metros do chão. Se saltar ou morre, ou fica aleijado. Gu Lingyuan correu imediatamente e segurou o pulso de Suan. Grande parte do seu corpo já está pendente para fora da janela. Ele parece muito perigoso. Solta-me, Gu Lingyuan! Não confias em mim? Se não me queres, vou morrer. Gu Lingyuan fica em pânico e grita apressadamente. Suan, não faças loucuras. Está bem, acredito em ti. Acredito que não armaste uma cilada a Shen Heng. Eu fico a poucos passos de distância, a observar calmamente este drama. Suan realmente tem talento para manipular. Ao ver que o grande protetor Shu não é confiável, ela volta imediatamente para procurar Gu Lingyuan. Gu Lingyuan não acreditava nela, e ela imediatamente, sem hesitar, prova a sua sinceridade com a morte. Depois que Suan é salva por Gu Lingyuan, ela atira-se nos braços dele e chora amargamente. Gu Lingyuan fica muito comovido, e acaricia-lhe a cabeça a consolá-la, durante um bom tempo. A relação entre os dois volta ao normal como antes. O irmão mais novo, por acaso, também vinha com comida embalada e sai do camarote. Ao ver esta cena, ele solta um riso de escárnio e diz com sarcasmo: Suan já te traiu, e ainda assim consegues fingir que não vês? Realmente são feitos um para o outro.
uma mulher traidora e um homem vil. Gu Linyuan cerra os punhos, mas no final não diz nada. O irmão pega na minha mão. E saímos sem olhar para trás. Desde que o Gu Linyuan perdoou a Su Wan, a direção dos rumores na capital mudou novamente. Aquelas pessoas deixaram de criticar a Su Wan, em vez disso, estavam todos a comentar. Muitos suspeitavam que a criada chamada Kuier tinha traído a sua ama, certamente tinha sido subornada por mim. Perante estes rumores, não disse uma palavra. Para ser precisa, mesmo que tentasse explicar, não adiantava. As pessoas só acreditam naquilo que escolhem acreditar. Quando o meu irmão me contou, ele batia o pé de raiva. Irmã, tenho a certeza que a Su Wan não teve mão nisto. Não acredito. De certeza que a Su Wan quer limpar a sua imagem, por isso espalhou esses boatos. Não deixes que os outros afetem o teu humor. Pronto, Xian. Vai lavar-te e dormir. Já está tarde. Amanhã, tens de acordar cedo para estudar. O meu irmão olhou para mim, como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Passado um momento, ele pegou na minha mão e disse, calmamente, Irmã, estou aqui contigo. Eles são todos uns cegos, a dizer disparates. Não fiques triste, a noite foi caindo. Lembrando-me de cada um dos acontecimentos passados, deitada na cama, não conseguia dormir. Uma forte batida na janela quebrou subitamente o silêncio. Levantei-me apressadamente para ver. Do lado de fora do vidro, havia uma figura vaga. A pessoa era alta, parecia muito familiar. Sou eu, Shen Huang. Ele ainda está teimosamente a bater na janela. Com medo de fazer muito barulho, acordar o irmão no quarto ao lado. Baixei o olhar, hesitante. Acabei por abrir a porta e saí. Na penumbra da luz da lua, Gu Linyuan olhava para mim em silêncio. Shen Heng, vim agora para te encontrar. É para explicar o que aconteceu hoje. Embora tenha perdoado Su Wan, mas há uma razão para isso. Levantei o olhar e sorri com desdém. Perante a minha atitude, Gu Lingshen ficou instantaneamente perturbado. Sei que o que Su Wan disse hoje pode não ser verdade. Ele provavelmente está a enganar-me. Mas, Shen Heng, eu e a Su Wan temos anos de sentimentos. Por isso tenho de lhe dar uma oportunidade. Dizendo isto, ele ainda tentou vir agarrar-me. E então? O que é que isso tem a ver comigo? Agitei a mão e afastei o braço de Gu Linyuan, dizendo com um tom frio. Gu Linyuan olhou nos meus olhos. Engoliu em seco. Eu queria dizer, por favor, dá-me também uma oportunidade de recomeçar. Mais uma vez. Não te vou desiludir. Olhei para ele chocada, muito surpresa. Nunca imaginei que uma coisa tão absurda saísse da boca dele. Gu Linyuan, és tu que estás louco, ou sou eu? Queres ter as duas mulheres? O rosto de Gu Linyuan empalideceu. Shen Heng, não me importo que a tua família seja pobre. Shen Heng, não somos compatíveis em posição social, e não somos compatíveis. Contanto que me perdoes. O lugar de esposa legítima da família Gu ainda é teu. Esposa legítima da família Gu. Então estás disposto a fazer da Su Wan tua concubina? Ao falar disso, Gu Linyuan começou a hesitar. Eu farei da Su Wan uma esposa paralela. E depois? Eu, com o título de Senhora da família Gu, e depois servir dia e noite a tua amada Su Wan. Não pude evitar rir até chorar. Até agora, quem diria que Gu Lingyuan é tão sem vergonha? Gu Lingyuan interrompeu nervosamente. Não. Juro que, desde que voltes para a família Gu, Su Wan nunca te ultrapassará. E não deixarei que ela te maltrate. Olhei friamente. E de repente senti náuseas. Não é necessário. Esta posição de senhora da família Gu não me interessa. Gu Linyuan balançou a cabeça, com ar teimoso. Impossível, Shen Heng. Não te enganes a ti mesma. Tu amas-me tanto, como é que não quererias ser minha esposa? Dizendo isso, ele imediatamente estendeu um lenço. Com meus olhos afiados, reconheci num instante que era o lenço bordado que deixei hoje no restaurante. Gu Linyuan desdobrou o lenço, revelando o bordado delicado. No lenço, estavam bordados um par de patos mandarins vermelhos. Embaixo ainda havia uma linha de letras finas bordadas. Só desejo que o teu coração seja como o meu. Não falharei ao sentimento de saudade. Shen Heng. Ousas dizer que não me amas? Ele levantou aquele lenço, como se erguesse uma prova importante. O meu coração afundou. Olhando fixamente para Gu Lingyuan, disse: é apenas um poema de amor. Bordado à toa, apenas isso. O homem à minha frente riu de repente. Ele avançou em minha direção com passos largos e barrou-me contra a parede. A distância entre nós diminuiu instantaneamente. O olhar de Gu Linyuan pousou sobre mim, trazendo um leve ressentimento. Apenas isso. Ele agarrou a minha mão, guiou-a para a sua gola. Lentamente abriu aquela veste escura. No interior ainda estava costurada uma linha, de letras pequenas e discretas. As montanhas têm árvores, as árvores têm ramos. O meu coração alegra-se contigo, mas tu não sabes. Explica-me isto. Se não me amas,
Por que haverias de costurar palavras de declaração na roupa? Gu Linyuan, num instante, tornou-se subitamente agressivo. Fechei os olhos. Uma emoção complexa surgiu no meu coração. Sim, eu amei secretamente Gu Linyuan durante anos. No passado, em tempos difíceis, a família Gu ajudou-nos a mim e ao meu irmão. Isso é uma grande graça. E quanto a Gu Lingyuan? Ele é o filho mais ilustre e puro da família Gu. Quando nos encontramos pela primeira vez, o meu pai faleceu. Carregava o corpo do meu pai e ajoelhava-me à beira da estrada a pedir esmola. Na altura, não tinha para onde ir. O meu irmão mais novo ainda estava com febre no templo abandonado. Por isso, queria vender-me para enterrar o meu pai e também pedir algum dinheiro para tratar o meu irmão. Gu Linyuan saiu da biblioteca. Num olhar, viu-me ajoelhada no canto. Naquele dia, nevava muito. Estava tão frio que eu tremia sem parar. Depois de ouvir o meu choro hesitante, ele não se irritou. Pelo contrário, mandou alguém ajudar a tratar do corpo do meu pai. E também enviou um médico para tratar do meu irmão. Sob aquela neve que caía sem parar, Gu Linyuan parecia um deus a descer à terra. E salvou-me. Amar alguém é muito simples, mas também extremamente doloroso. Para trazer sorte a Su-wan, Gu Linyuan casou-se comigo. Na família Gu, sofri inúmeras feridas. Em muitas noites sem dormir, bordava a conter as lágrimas. Bordei um lenço com a flor Yang Fang Fang para expressar os meus sentimentos. Esta era a única forma de expressar os meus sentimentos por ele. Agora ele finalmente soube desta declaração secreta. Infelizmente já é tarde demais. Gu Linyuan ficou incrédulo, olhando para mim atordoado. No instante seguinte, ele percebeu e rapidamente se abaixou para pegar o lenço. A sujeira da lama sujou o lenço imediatamente. Os pequenos versos que estavam nele tornaram-se ilegíveis. Gu Linyuan ficou com os olhos vermelhos, esfregando-os sem parar tentando limpá-los. Shen Heng. Não acredito. Como é que podes ter deixado de me amar? Eu já me apaixonei por ti. A voz dele ainda estava embargada como se fosse chorar a qualquer momento. Eu abanei a cabeça, sorri-lhe com cansaço. Que ridículo! Quando me apaixonei por Gu Linyuan, ele só tinha olhos para Su-wan. Mas agora que já não o amo. Gu Linyuan virou-se e viu-me ainda querendo convencer-me a ficar. Quem amas é problema teu. Por favor, não voltes a perturbar a minha vida. O irmão acordou. Ele abriu a porta, viu Gu Linyuan e ficou furioso. Gu Linyuan, ouviste bem? A minha irmã não te quer ver. Por favor, sai daqui. Gu Linyuan ainda queria dizer algo. Empurrei-o para fora do pátio. O ilustre jovem mestre da família Gu. Se alguém soubesse que escala muros à noite para assediar mulheres, seria motivo de chacota por todo o reino. Gu Linyuan, se voltares a fazer isto, vou denunciar-te às autoridades. O portão foi fechado pelo irmão com um estrondo. Ele olhou para mim com preocupação com um olhar sombrio. Mana, estás bem? Estou bem. Ao baixar a cabeça, é que me apercebi que tinha derramado muitas lágrimas sem dar conta. Até a minha voz ficou rouca. Essas coisas já passaram, mana. A partir de agora estou aqui. Vou proteger-te. O mano fungou e disse com os olhos vermelhos. Na manhã seguinte, levantei-me cedo para amassar a massa na banca de talharim, tão ocupada que não parava um minuto. A senhora Zhang, da loja de Baozi ao lado, aproximou-se de repente com um ar misterioso. Shen Heng, ainda estás solteira, não é? E já não tens nada a ver com a família Gu, certo? Não percebi por que é que ela perguntou isso. Mas mesmo assim, acenei honestamente. Já me divorciei há muito tempo. Ah, ainda bem. És tão bonita, não devias sofrer na família Gu. Vou te contar um segredo. Ontem, um sobrinho meu veio visitar-me, e logo se interessou por ti, que estás ao lado. Esse rapaz tem 20 anos. A família dele é rica, e ele também é bonito. Ele não se importa que tu tenhas sido divorciada. O irmão mais novo está a limpar a mesa com atenção, de cabeça baixa. De repente, levanta a cabeça. Interrompe, irritado. Zhang Sao? A minha irmã não vai a encontros. O que é que há de bom em casar? Abano a cabeça. Não consigo evitar rir. A Zhang Sao olhou para mim. Disse em voz baixa. Shen Heng, se não der mesmo, amanhã vais encontrar-te com o meu sobrinho. O irmão mais novo franze a testa em desacordo. Pensei um pouco. Está bem. Este período, a trabalhar na banca de massas, as moedas de prata que juntei são suficientes para o irmão estudar e fazer exames. Quanto a este assunto do casamento, ainda tenho de resolver. Afinal, o irmão vai ser funcionário público, já está na idade de casar. Se espalhar que em casa há uma irmã divorciada, a reputação não será boa. O mais importante é que quero recomeçar. Sempre que acordo à meio da noite, lembro-me das injustiças e sofrimentos na família Gu. O passado é tão doloroso que não se pode olhar. Sempre nos faz afogar nele.
Iniciar um novo relacionamento. Talvez seja o remédio para esquecer o passado. Escolhi um vestido comprido de cor viva. Maquilhei-me e arranjei-me especialmente durante meia hora. Cheguei ao restaurante combinado. A outra pessoa já estava à espera há muito tempo. Senhorita Shen, eu sou Zhang Shu. Zhang Shu, sorrindo, queria apertar a minha mão. Fiquei estupefacta. Depois de hesitar, ainda estendi a mão. No segundo seguinte, ele soltou com desprezo. Senhorita Shen, tu és bonita, mas como é que as tuas mãos são tão ásperas? Mãos que trabalham são naturalmente ásperas. Zhang Shu franziu a testa, disse com desdém. As mãos de uma mulher são o segundo rosto. Se não forem bem cuidadas, serão rejeitadas pelos homens. Levantei o olhar e olhei para ele com um ar sombrio. Ele era apenas meio palmo mais alto do que eu, cabeça quadrada, cara larga, o rosto cheio de borbulhas. A roupa dele estava salpicada de manchas de gordura suja. Os homens também precisam de se arranjar bem, caso contrário, também serão rejeitados pelas mulheres. Ele engasgou-se e quis logo explodir, quando o empregado chegou com os pratos. Humph, não vou discutir com uma mulher, ignorante como tu. Ele pegou nos pauzinhos e encheu a boca de comida. E bebeu vinho. Ainda não tinha comido nada, quando a jarra de vinho ao lado de Zhang Shu ficou vazia rapidamente. Senhorita Shen, embora sejas uma mulher divorciada e não tenhas cultura, eu, o teu velho, ainda gosto de ti. Ao dizer isso, Zhang Shu estendeu a mão e acariciou meu rosto, com um sorriso lascivo. A tua mão é áspera, mas o teu rosto é bem macio. Só não sei se o corpo também é macio. Sai, não me toques. Dorida, olhei para o meu tornozelo. Doía tanto que não conseguia ficar de pé. Com esta queda, torci o pé. Zhang Shu, vendo isso, agachou-se imediatamente, tentando tocar-me de novo. De repente, a porta do camarote foi chutada. Um jovem de branco com um soco derrubou Zhang Shu no chão. Segurei a manga do jovem, franzi a testa e pedi ajuda. Torci o pé. Desculpe a intrusão. No segundo seguinte, senti o mundo a girar. Fui levada pelo jovem de branco desconhecido para os braços dele e colocada na carruagem. Ele levou-me a uma clínica próxima. A médica queria tirar-me os sapatos e as meias para examinar a lesão. Ele imediatamente virou-se e saiu do quarto. Este cavalheiro é muito educado. Não disse nada, apenas baixei os olhos e observei-a, enquanto me aplicava o medicamento e fazia o curativo. Hoje não podes andar o dia todo. Não podes tocar em água fria durante 3 dias. Na hora de pagar, toquei envergonhada na minha bolsa e descobri que não tinha trazido dinheiro. Eu vou. O jovem de branco entrega o dinheiro do remédio à rapariga. Depois olha para mim. Onde é a tua casa? Vou levar-te a casa. Hesitante, dei uma morada. Depois, envergonhado, disse: Como posso entrar em contato contigo? Amanhã, trago-te o dinheiro. Não precisas. São apenas uns trocados. Está a anoitecer. O jovem de branco levou-me até a porta de casa. Ele foi muito atencioso. Chamo-me Shenheng. Shu Shenji. Shu Shenji mandou alguém chamar o meu irmão. Ele ajudou-me a descer da carruagem, com uma atitude gentil. Não te esqueças do que o médico disse. Assenti com a cabeça. Mas de repente, vislumbrei com o canto do olho uma figura familiar não muito longe. Gu Linyuan, sem eu saber quando, apareceu não muito longe. Ele estava a olhar calmamente para mim e para Shu Shenji. Os olhos de ambos tremiam. Gu Linyuan avançou. Agarrou-me o pulso e perguntou: Shenheng, quem é este homem? A sua expressão era de dor. Os seus olhos enchiam-se de lágrimas. Como se eu o tivesse traído. Franzi o sobrolho. Tentei soltar a mão dele, mas apercebi-me de que ele era demasiado forte. Apertava-me tanto que doía. Gu Lingyuan. Não importa quem ele seja. Não tem nada a ver contigo. Shenheng. Tu és minha esposa. Eu ri friamente. Tentei empurrá-lo, mas não consegui mexer-me. Em vez disso, cambaleei. Quase caí. Felizmente, Shu Shenji estendeu o braço e segurou-me firmemente. Nós já nos divorciamos. Fechei os olhos e disse com voz trêmula. Naquela altura, foi Gu Linyuan quem me empurrou para longe. Ele próprio escreveu a carta de divórcio. Agora, não tenho nada a ver com ele. Por que é que ele continua a perturbar-me? Gu Linyuan olhou para o meu rosto, com os olhos vermelhos. Um homem alto, com quase 2 metros, começou a chorar como uma criança. Shenheng. Antes eu fiz mal. Por favor, não me abandones. Não gostas da Suan? É isso? Não a deixarei entrar na mansão. Vou mandar, lá para a quinta, desde que voltes para a família Gu. Farei tudo o que quiseres. As suas palavras doces, cada uma mais bonita que a anterior. Mas naquele momento, eu não pude evitar rir. Gu Linyuan. A razão pela qual não volto para a família Gu. Não é porque não gosto da Suan. Gu Linyuan olhou para mim, atônito. De repente,
parou de chorar. Ele abriu a boca. Tentou estender a mão para me agarrar. Mas no segundo seguinte, percebendo algo, Gu Linyuan fechou os olhos e virou-se, indo embora. A lua no horizonte está bela e limpa, como geada prateada, espalha-se sobre ele, iluminando aquela solidão e miséria. Viro-me e finjo não ver nada. O irmão mais novo sai justamente. Ele vem ajudar-me a voltar. Obrigada. Xu Shengzi acena com a cabeça. Vira-se, sobe a carruagem e vai embora. Torci o pé gravemente. Naquela noite, nem conseguia pôr os pés no chão. O meu irmão disse-me para não ir trabalhar na banca de noodles durante uns dias. Mas não consigo ficar parada. No dia seguinte, quando já estava melhor, fui ajudar às escondidas. A patroa teve pena de mim e preparou-me uma grande tigela de sopa de pés de porco. Para curar o semelhante com o semelhante, quando tinha dores no pé, bebia isto bem, ia agradecer. Mas apareceram uns visitas inesperadas na banca. A tia Zhang da loja de bolinhos veio com o sobrinho dela, Zhang Shu. Tu ontem roubaste o pingente de jade da nossa herança de família, não foi? Zhang Shu cuspiu no chão e perguntou severamente. Fiquei chocada e disse logo, não fui eu. Não me acuses injustamente. Zhang Shu bufou e disse com desprezo. Humph. Ontem, para me seduzir, embebedaste-me. O teu objetivo devia ser o meu pingente de jade, não? Ao ouvir isto, as pessoas começaram logo a murmurar. O olhar delas para mim mudou. Fiquei aflita e apressei-me a dizer. Anteontem foste tu que quiseste violentar-me. Ainda nem denunciei às autoridades. Nunca pensei que ele viria a acusar-me primeiro, sendo o culpado. Shen Heng. Ou, assinas o contrato de casamento comigo. Ou, para encontrar o pingente de jade, tirarei a tua roupa agora, para que nunca mais ninguém se case contigo. Ele entregou um contrato de casamento, carimbado pelo governo. Só faltava a minha assinatura. Diante da ameaça de Zhang Shu, fiquei furiosa, impossível de conter. O que fazer? No mundo, como pode existir alguém tão traiçoeiro e astuto? Quando estava desamparada, de repente alguém se aproximou. Deixem-nos vivos. Capturem-nos vivos. Prendam todos e levem-nos ao governo para denunciar. Com uma ordem, mais de uma dezena de guardas secretos surgiram de todas as direções. Zhang Shu e os seus foram rapidamente capturados. O magistrado investigou o caso a fundo e, seguindo as pistas, descobriu vários casos antigos. Por vários crimes, Zhang Shu foi condenado a 12 anos. Os outros foram exilados para a fronteira norte por 3 anos. Depois de sair do governo, suspirei de alívio. Se não fosse Xu Shengzi hoje, não saberia mesmo o que fazer. Obrigada, ele sorriu para mim. Não foi nada. A propósito, vim trazer-te uma coisa. Coisa? Franzi as sobrancelhas. Não sabia o que ele me estava a trazer. Até que um pacote de medicamentos foi colocado à minha frente. O remédio que o médico te receitou ontem, deixaste-o na carruagem e esqueceste-te. Obrigado. Peguei-o rapidamente. E aproveitei para lhe devolver o dinheiro do remédio de ontem. A propósito, esta manhã fiz alguns bolos. Na verdade, hoje, se o Xu Shengzi não tivesse vindo ter comigo, eu também iria procurá-lo. Caso contrário, não teria passado 2 horas a fazer bolos. Esta caixa de bolos de osmanthus fiz durante várias horas. São deliciosos. Considere isto como um agradecimento por me ter salvo ontem e hoje. Xu Shengzi sorriu resignadamente. No dia seguinte, inesperadamente, ele veio novamente ter comigo. Shen Heng. Ainda tens aqueles bolos de osmanthus que fizeste ontem? Perguntou Xu Shengzi, com grande expectativa. Não, mas posso fazer. Xu Shengzi ficou muito entusiasmado. Podes fazer-me outra fornada? Não. Podes fazer-me uma fornada todos os dias? A minha irmã está doente. Ela adora os bolos que fazes. Comeu tudo ontem. Mesmo depois de fazer os pastéis, fui com Xu Shengzi visitar a irmã dele. Era uma miúda de cerca de 13 anos, deitada na cama, completamente prostrada, esquelética. Ela não gostava de comer. Já estava há 10 dias sem ingerir nada. Ontem comeu os teus bolinhos de osmanthus, e comeu-os todos de uma vez. Xu Shengzi desviou o olhar, com um tom amargo. Ao ouvir isto, apressei-me a retirar os bolinhos. Não pode ser. Ela não come há muito tempo. O estômago está fraco e precisa de nutrientes. Vou cozinhar para ela. A minha irmã não gosta de comer. Deixa-me tentar. Corri para a cozinha e preparei rapidamente uma mesa cheia de pratos. Fizeste tudo em vão? A minha irmã não vai tocar nisso. Ele ainda não tinha acabado de falar, quando ficou paralisado, porque a miúda já tinha pegado nos pauzinhos e começado a comer pequenas colheradas de arroz. Comia, enquanto chorava. Irmão, como é que este prato é tão cheiroso? Encolhi os ombros. Para resolver a anorexia, o melhor é tratar a causa. Cozinhar o prato favorito dela. A tua irmã adora bolinhos de osmanthus, deve preferir pratos doces. Por isso fiz costeletas de porco agridoce, almôndegas doces e massa de abóbora.
Xu Shenzi ficou extremamente surpreendido. Ele bateu na mesa na hora e decidiu. Shen Heng, você é realmente incrível. A partir de agora, as 3 refeições da minha irmã, você faz. Eu te dou 100 taéis de prata por mês. Complete 3 meses. Assim que a anorexia dela desaparecer, eu te dou 1000 taéis de prata. Arregalei os olhos. O Oluoyu disse sim, sem hesitar. Sim. 3 meses depois, a anorexia da irmã mais nova da família Xu desapareceu. E eu ganhei a recompensa de 1000 taéis. Meio ano depois, o irmão mais novo gastou o próprio dinheiro, alugou um pequeno pátio com aquecimento. Embora tivesse apenas 2 cômodos, mas a luz do sol era boa. O Kang estava quente. No dia da mudança, o irmão mais novo arrumou minhas coisas uma por uma. Irmã, olha, este lugar é o melhor para plantar suas orquídeas. Coloquei uma fileira de orquídeas no parapeito da janela. O sol brilhava sobre elas. As folhas estavam verdejantes. O irmão mais novo, parado ao meu lado, disse de repente: Irmã, você fica tão bonita quando sorri? Faz tempo que você não sorria assim. Fiquei surpresa por um momento. E então sorri ainda mais. É verdade. Faz tempo que não sorria assim. Sem ter que me preocupar com a cara de ninguém. Sem ser sombra de ninguém. Sem ter que abrir mão da dignidade para sobreviver. Este pequeno pátio é 1000 vezes mais acolhedor que a grande mansão da família Gu. Um ano depois, abri uma pequena loja de doces. O nome da loja era Hengan. Tirado dos meus e do meu irmão. Quem passa, não perca. O melhor bolo de osmantos da cidade. Estou atrás do balcão, a olhar para ele com um ar tolo, rindo até chorar. A primeira cliente a entrar foi a dona. Ela pediu uma dose de bolo de osmantos. Provou um bocado e levantou o polegar. Xiao Heng, delicioso, doce na medida certa. Doce na medida certa. Nem muito, nem pouco. Perfeito. Tal como os dias de hoje. Sobre Gu Linyuan. Mais tarde, ouvi algumas coisas. Depois de Suan ter partido, ela foi para outro lugar com aquele homem. Não demorou muito, e separaram-se. Ele tentou voltar para encontrar Gu Linyuan. Foi recusado à porta. Gu Linyuan vendeu a mansão da família Gu. Mudou-se para um pequeno quintal, disse. Na sua secretária havia um vaso de orquídeas que tinha trazido do jardim da mansão. Aquelas que eu costumava plantar. Quando meu irmão me contou isto, estava a embrulhar doces para um cliente. As minhas mãos hesitaram por um momento. E depois continuei. Irmã, não vais dizer nada? Entreguei os bolos ao cliente. Sorri e disse: vá com calma. Volte sempre. Depois virei-me para olhar para o irmão. Anan, os bolos de osmantos de hoje acabaram. Amanhã fazemos mais. O irmão olhou para mim. Percebeu tudo. Está bem, como quiseres. A luz do sol entrava pelas janelas e caía sobre as filas de bolos alinhados. O ar cheirava a osmantos, quente e doce. A cortina da porta levantou-se. E mais um cliente entrou. Patroa, um bolo de osmantos, por favor. A minha irmã não para de falar em casa, dos bolos que fazes. Está bem, um momento. Apertei o avental. Sorri e virei-me. Lá fora, o vento da primavera soprava pela rua e levou toda a escuridão. Finalmente já não sou a sombra de ninguém. Sou Shen Heng.